Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando o programa Conversas de Louvor. E nesse programa nós vamos tratar do assunto louvor. Porque o louvor ele liberta, o louvor ele tem um papel muito importante na obra do Senhor. E nessa conversa nós vamos falar sobre tudo. Nós estamos aqui do lado com o nosso querido Fábio Salazar, que é coordenador do Departamento de Louvor da Igreja Cristã Maranata. Nós temos aqui do lado outro Fábio, o pastor Fábio, que daqui a pouco também vai falar sobre experiências de louvor. Nós temos grande parte do grupo de louvor. E nós vamos também, no decorrer do programa e dos programas, porque esse é o primeiro programa, nós estaremos mostrando as gravações de louvores, making-offs. Então, os irmãos e os amigos que estão nos assistindo entrarão dentro do louvor. Nós saberemos também sobre um assunto que é muito decorrente. Eu estava conversando com o Fábio antes, ele falou comigo que muitos irmãos procuram saber, e claro que isso aqui nós vamos falar no decorrer do programa. Isso aqui é para dar um suspense para você sobre esse assunto, que daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta para o Fábio. Mas primeiro, Fábio Salazar, quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus e gostaria que você falasse para nós, para os irmãos, para os amigos que estão nos assistindo, como é que funciona o louvor na Igreja Cristã Maranata? A paz do Senhor, Elias. O nosso departamento de louvor, nós estamos sediados ali no presbitério e nós temos trabalhado toda a produção musical da Igreja Cristã Maranata é feita no departamento de louvor. Então, todas as gravações, os louvores novos, as análises dos hinos, as coletâneas, as gravações. Então, todo o trabalho musical da igreja é feito ali no departamento de louvor. Deixa eu perguntar para você, Fábio. Nós tivemos um período difícil, que foi a pandemia, Antes da pandemia, existia um trabalho, depois que veio a pandemia, onde nós tivemos o canal oficial da Igreja Cristã Maranata, que foi ao ar. Nós já tínhamos também a Rádio Manaim, que recebíamos muitos louvores ali do departamento, as gravações. Tem um momento dos louvores em termos de trabalho de gravação antes e pós-pandemia? Sim, a pandemia ela foi um divisor de águas na parte de produção musical da igreja, porque nós tínhamos já os louvores cantados nas igrejas, mas como as pessoas ficaram em casa, por causa do isolamento, então acabou que a igreja, o nosso trabalho, se voltou mais para o YouTube, os meios de comunicação da igreja. Então, isso impulsionou o trabalho de produção, de gravação. E nós, na verdade, começamos antes do período da pandemia. Nós já tínhamos gravado em 2018, tínhamos feito um trabalho com o grupo do Manaim. Depois, no final de 2019, começamos já um trabalho de gravação da coletânea. E quando a pandemia começou, nós já tínhamos alguns louvores gravados com vídeos, inclusive, animações de hinos de crianças. Então foi uma bênção para nós, porque o Senhor estava nos preparando para esse momento difícil que nós passaríamos, mas nós já tínhamos algum conteúdo e um caminho a seguir a respeito dos louvores que tem servido aos cultos online. É muito interessante, irmãos, essa pergunta ao Fábio, porque a pandemia pegou todos nós de surpresa, E o departamento de louvor, quando nós falamos do departamento de louvor, de qualquer área da Igreja Cristã Maranata ou da obra do Senhor, a gente ora muito pelo presbitério, pelo conselho presbiteral, e nós vemos aqui no que o Fábio falou, que tudo é dirigido pelo Espírito Santo. Eu estava aqui em 2019 para 2020, quando veio o início da pandemia, e meus irmãos, já estava tudo preparado. Os estúdios, louvores já tinham sido gravados, inclusive louvores animados e também louvores gravados, making-offs, muita coisa já estava preparada e muitos não sabiam como a Igreja Cristã Maranata estava tão preparada para tudo aquilo que aconteceu no período da pandemia. E é muito importante, Fábio, você falar sobre isso, porque realmente estava tudo preparado, O Senhor preparou todas as coisas. Sim, glória a Deus. Nós já tínhamos um início do trabalho
todo trabalho no início é mais difícil, né? Descobrir como que tem que ser produzido, os conteúdos, mas nós já tínhamos um caminho a ser trilhado. Então, já tínhamos uma preparação do grupo, tanto voz, instrumentos. Inclusive, alguns irmãos que estão aqui são daqueles remanescentes daquele período lá da pandemia, né? Das gravações com poucos irmãos, porque por causa do isolamento, todos os cuidados que tínhamos. Então, tinha que ser um grupo muito reduzido. Mas nós, graças a Deus, nós conseguimos produzir muitos louvores, né? Uma boa parte da coletânea foi gravada, continua sendo gravada. Irmãos, a gente insiste um pouco nesse assunto, porque esse é o primeiro programa e a gente está entrando um pouco mais nesse assunto. Fábio, quando veio a pandemia, como é que foi a conversa com o grupo de louvor, a preocupação de isolamento, os cuidados, né? Porque eu me lembro uma vez que você foi lá em casa, inclusive, pegar um microfone meu, né? Que foi lá para poder levar para a gravação, e você estava falando comigo sobre cuidados, né? Que os irmãos tinham que ter, inclusive no estúdio, para que não se contaminasse. Sim, a maior dificuldade era a quantidade, né? O grupo tinha que ser muito reduzido, inclusive no início nós começamos a gravar com solos, né? O pastor João Batista gravou vários louvores, então o solo facilitava essa questão, né? Mas o grupo, ele era um grupo pequeno, a gente gravava por naipes, então um dia gravava soprano, outro dia contralto, outro dia tenor, outro dia baixo, outro dia instrumento, então ficava a semana inteira no estúdio para produzir alguns louvores, porque tinha que ser um número reduzido. Então, todo o cuidado foi feito dentro daquilo que foi orientado no período, mas a produção ela não parou, né? Aliás, ela cresceu muito e foi uma bênção para nós. Graças a Deus, Deus nos preservou também. E hoje nós estamos aí com muitos louvores gravados. Bom, o título do programa é Conversas de Louvor, mas nós não teremos só conversas. Daqui a pouco nós teremos louvores cantados aqui. Eu estou aqui com o nosso querido pastor Fábio. Pastor, o senhor está pastor em qual igreja? A paz do Senhor, Elias. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos, os irmãos que nos assistem. Eu estou na igreja de Barro Branco, na Serra. Igreja de Barro Branco, na Serra. O pastor, ele vai contar para nós aqui uma experiência de um louvor. Pastor, o senhor pode ficar à vontade. E depois, né, esperamos que o grupo cante também o louvor, a experiência do louvor, porque os irmãos já estão ouvindo as conversas, e conversa de louvor tem que ter louvor. Amém. Esse louvor é o louvor Ser Exaltado, é um louvor que ele já existe na coletânea há algum tempo. E eu me lembro que esse louvor, o Senhor concedeu uma experiência quando eu era jovem ainda, e assim que eu entrei na universidade. Eu sempre participei das atividades do culto e no segundo período, terceiro período da faculdade, eu tive que transferir para a noite, né? Estudar à noite e para trabalhar durante o dia. E aquela ausência do culto me doía muito, né? Eu queria muito estar no culto, mas era necessário estudar à noite. Eu me lembro que uma noite que eu cheguei da faculdade, eu orei na minha cama e falei assim, eu queria muito ouvir sua voz. Não estou indo na igreja, eu queria muito ouvir a voz do Senhor, né? Mas não tinha como. Eu tinha um lar dividido, mas eu dormi com aquela dor de querer ouvir a voz do Senhor e eu tive um sonho. E no sonho, eu não esqueço mais desse sonho. O sonho, eu ia para a igreja e o anexo ficava na parte de baixo da igreja, fica aí, né? Lá em Cutuquara, onde eu era. E eu entrava para o culto profético, só que não era o culto profético, era uma reunião de pastores. E quando eu vi aquele monte de pastor reunido, eu ficava com muita vergonha e queria sair da reunião. E eu, discretamente, no sonho, né, querendo sair da reunião, quando eu abri a porta de um pastor à frente, ele era mais alto que os outros, né? Ele dizia, Fábio, vamos orar por você. Eu me ajoelhava e todos os pastores faziam imposição das mãos. E o Senhor falava comigo. E eu me lembro que eu acordei chorando, né? Eu não lembro todos os detalhes do que o Senhor falou comigo, mas algo que me marcou muito e que trouxe a composição do louvor, que o Senhor dizia, olha, eu vivo em você, eu vivo em ti. E eu acordei com aquela mensagem de que o Senhor vive em mim. E muito quebrantado pela manhã, né? Orei, glorifiquei o Senhor e abri a palavra. E o Senhor me falou o texto de Salmo 57:11. Ser exaltado a Deus sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra.
Ele não compôs louvor imediatamente, mas a melodia desse salmo ficou no meu coração. Fui trabalhar, fui para a faculdade, quando voltei à noite, cantei o louvor, e hoje está na coletânea para os irmãos também, poderão ouvir aqui, né, Fábio? Os irmãos cantarem com um arranjo que está sendo preparado, né, de um louvor que já é conhecido, mas fruto dessa experiência com o Senhor. Inclusive, esse louvor, nós estamos em um processo de gravação dele. Os instrumentos aqui já gravaram, sopros, cordas, a base, e falta o vocal. E esse louvor, nós estamos fazendo um trabalho de gravação na igreja, porque você fez a pergunta a respeito da pandemia, que era um grupo reduzido, mas hoje, né, já passou a pandemia, nós estamos gravando na igreja de Marazu, aqui em Vila Velha, e lá nós temos, em média, 120 vozes, em média, do vocal, coral, e os instrumentos devem ter uns 30, 40 instrumentos, né? Então, nós temos, graças a Deus, já um trabalho grande já de gravação, e esse louvor nós vamos cantar aqui, mas os irmãos vão poder ouvir o louvor depois, né? Pronto, mais para frente. Então aqui é a primeira vez no canal oficial da Igreja Cristã Maranata que ele será cantado? Exatamente, depois... Com esse arranjo novo, né? Com esse arranjo novo. Exatamente, porque o louvor é antigo, né? Mas tem muitos jovens, né, que não conhecem. Então, os louvores estão sendo resgatados até no YouTube. As pessoas fazem comentários, que bom que estão resgatando os louvores antigos da coletânea. Então, isso é uma bênção, né, para nós, é o que nós temos, né, uma bênção do Senhor, um presente do Senhor, os louvores. E nós vamos cantar aqui um trechinho e depois os irmãos vão conferir o louvor completo mais para frente. Maravilha, então vamos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Que maravilha é o louvor revelado, é o louvor que vem da eternidade, o louvor que fala a alma do homem. Fábio Salazar, deixa eu perguntar uma coisa para você, porque o louvor na obra do Senhor tem alcançado muitas vidas. E nós também temos testemunhos de pessoas que não frequentam a Igreja Cristã Maranata, mas eles amam o louvor nessa obra. E você faz parte ali, né, o coordenador do departamento de louvor da Igreja Cristã Maranata. Você já mensurou o tamanho da sua responsabilidade em tratando, em cuidando daquilo que é do Senhor, dos louvores que são revelados. E eu queria atribuir uma outra pergunta a você. Como que os irmãos, como é que é feito pelo departamento de louvor da Igreja Cristã Maranata, quando um irmão ele recebe um louvor do Senhor, o que ele precisa fazer? Essa pergunta ela é feita diariamente no departamento de louvor. Todos os dias chegam no e-mail do departamento de louvor essa pergunta: o que fazer? Eu tive um louvor revelado, o senhor me deu uma experiência, como o pastor relatou aqui, e agora, né? O que eu vou fazer? Então, a orientação que nós temos na igreja, que já é antiga, é que os louvores devem ser passados para o pastor, para o ministério, para o pastor acompanhar
junto com o instrumentista, com o grupo de louvor local da igreja, e o louvor vai ser avaliado, e vendo que o louvor está dentro da doutrina, dos aspectos poéticos, doutrinário, a questão da letra do louvor. Então, esse louvor sendo aprovado, ele pode ser ensaiado na igreja local, e aí o pastor vai administrando. Às vezes o louvor vê que é um louvor que tem graça, que tem experiência, então o louvor vai ser cantado no polo, na área, na região. Então o louvor ele vai ganhando, né, abrangência, porque até ouvi uma expressão do pastor Marcelo Ferreira um dia, ele falando que o louvor, quando é um louvor inspirado, é um louvor que é para edificar a igreja, o louvor ele tem perna, ele vai sozinho, né? Não precisa ninguém empurrar. Então, o louvor da igreja tem essa identidade, né? Que o louvor, ele entra nos corações, como você citou, até de pessoas de outras denominações, né? Nós temos visto muitos testemunhos. Então, a igreja, o louvor, ele vai... As igrejas vão aprendendo, então não existe barreira, né, para o louvor. Então, às vezes tem irmãos que, até por um zelo, ficam preocupados, né, querem mandar para o presbitério, que pode ser enviado, né, não há nenhum empecilho nisso, mas o louvor ele deve ser trabalhado na igreja, até porque é fruto de uma experiência ali, né, dos irmãos. Então os irmãos vão desfrutar daquela experiência que a pessoa teve como testemunho. Então é importante que o louvor seja trabalhado localmente, né, e depois, posteriormente, ele ser enviado para o presbitério, pode ser enviado, porque o nosso trabalho ali é que o louvor, por exemplo, uma edição nova de uma coletânea. Então, aí esse louvor ele vai ser acrescido na coletânea. Então, aí é o nosso trabalho, não é? Então, esse exame de hinos para a coletânea, né? O Conselho Presbiteral que faz a avaliação final dos hinos que devem entrar na coletânea. Então, esse é o nosso trabalho ali, né? Quando os louvores são da coletânea, nós fazemos as gravações, fazemos todo o trabalho que tem que ser feito, mas inicialmente o ideal é que o louvor seja trabalhado na igreja. Então, o primeiro passo do irmão é procurar o pastor. E os pastores estão assim, eles sabem o que o irmão levou o louvor dali para frente. Como você disse, o pastor fala que o louvor tem perna, dali para frente o louvor ele vai chegar onde ele tem que chegar, é isso? O primeiro passo do irmão é passar para o pastor. Isso, porque na verdade o pastor é o governo da igreja, né? Então é importante que o pastor esteja ciente, até porque às vezes tem uma experiência na igreja, como o pastor relatou aqui, e às vezes a igreja não toma, né, o conhecimento daquilo ali. Então, por isso que é importante que seja trabalhado na igreja, porque é um fruto daquela igreja. Né? Eu estou fazendo essa pergunta porque, irmãos, teve uma irmã que veio aqui na Rádio Manaim com um louvor, né? E ela queria me mostrar, e foi até no final de semana. Eu falei, olha, procure para o seu pastor, passe para o seu pastor, justamente o que você falou, passe para o seu pastor, e ali o seu pastor ele vai saber o que fazer. Como nós dissemos, né, como o pastor Marcelo disse, o louvor ele vai com as pernas, claro, na orientação do Senhor. Então você, como disse o Fábio aqui, se o Senhor te revelar um louvor, procure o pastor da sua igreja, passe para ele. E se falando nisso, em experiência do louvor, eu vou conversar com o pastor Fábio aqui mais uma vez. Pastor, tem mais louvores, né, que o Senhor revelou ao Senhor? Sim, nós nos lembramos aqui de um louvor que ele é bastante conhecido dos irmãos. Esse louvor, ele é fruto de uma experiência na década de 90. Tem um tempo considerável, né? E naquela época, as pessoas que se convertiam ao Senhor sofriam uma perseguição familiar, era muito comum. Muito comum. Então as pessoas, quando aceitavam ao Senhor e a família sabia, havia uma rejeição muito grande dos familiares, né? E aconteceu isso na nossa igreja. Uma irmã que estava conosco, caminhando, ela quando decidiu aceitar o Senhor, firmar-se na presença do Senhor, a família impediu de ir ao culto. E aí o grupo de louvor passou a orar muito por essa irmã, que era alguém muito querida nossa, e a ausência dela trazia tristeza. O grupo estava orando ao Senhor para que Deus operasse uma bênção nesse sentido. E naquela oração vieram alguns dons
Os sinais mostrando a letra desse louvor, que é o louvor A Paz que Tu Procuras. E o Senhor mostrou a letra do louvor, a primeira estrofe. Eu não lembro depois que o Senhor mostrou o coro. Depois o Senhor mostrou uma outra estrofe, mas não tinha melodia, porque é muito mais difícil, né? Você tem uma letra sem melodia. E a oração foi prosseguindo, e uma irmã no grupo, visitada pelo Senhor, pegou o violão e começou a cantar o louvor. E o louvor ficou pronto no ensaio, e nós cantamos o louvor, como o Fábio falou, caiu na graça da igreja, né? A igreja, ela passou para o pastor consultor do grupo de sessão, cantou na igreja, e o louvor caiu na graça. E passou o tempo, e nós fomos visitar essa irmã, né? O lar estava permitindo visitas. E ali a irmã reuniu a família, nós fomos cantar esse louvor sem que eles soubessem, né, do teor da experiência. E um dos irmãos dela de sangue chorou muito. E ninguém contou, ele começou a frequentar o culto aos domingos. Quando ele já estava, né, bastante tempo indo, ele contou para alguém do grupo, assim, olha, esse louvor, A Paz que Tu Procuras, me toca muito. E aí o irmão disse, esse louvor você não sabe, mas ele é fruto de uma oração de quando você estava no mundo ainda, perseguindo a sua irmã, o Senhor tinha uma promessa de salvação para a sua alma. Né? Maravilha. E é um louvor que hoje marca, né, as igrejas cantam nas serenatas, né, nas evangelizações, porque ele tem exatamente essa mensagem de salvação à alma cansada. Né? Maravilha. Então vamos participar desse louvor A Paz que Tu Procuras.
Maravilha, louvado seja o nome do nosso Deus. Pastor Fábio, esse louvor tem um tempinho, né? Tem. Essa carinha de bebê aqui. Mas esse louvor, eu me lembro de 2001, que eu cantei muito esse louvor em serenatas, quando eu vim para a Igreja Cristã Maranata. E teve um pastor que entrou aqui que falou que ele cantava esse louvor quando ele era adolescente. Eu acredito, né, que foi por volta de 93, 94, mas eu não sei ser bem preciso na data, não. E quem era sua professora de criança na época? Não, eu já era jovem. Porque tem um tempinho, né? É. Ele tem uma carinha de novinho, mas já tem um tempinho já. É. Fábio, que maravilha é o louvor, né? Sim, glória a Deus. O louvor, ele toca na alma e a gente sabe que cada louvor ele tem a história. Ele foi revelado pelo Senhor, mas como o pastor Fábio falou aqui sobre uma pessoa que foi tocada por esse louvor, muitas e muitas pessoas, muitos e muitos irmãos, muitos e muitos servos hoje na obra do Senhor foram tocados por louvores. Tem aquele louvor, né, que ele quando ouve, ele lembra da conversão. Quando ele ouve, alguns lembram de quando ele casou, né? De quando ele teve um filho, a serva lembra de quando ele teve um filho. Mas nós queremos dizer que o programa não termina por aqui, né? Nós temos mais e mais programas pela frente. Nós falamos de serenatas, né? Nós vamos também ver se a gente faz um programa sobre serenatas. A gente vai querer saber, os irmãos, como é que são os preparos para uma serenata, os louvores, né? Para uma grande evangelização, Fábio. Depois você vai passar isso para a gente. E a você que está nos assistindo, nós convidamos a você para estar conosco no próximo programa. Nós agradecemos a presença aqui do Fábio, que é do Departamento de Louvor da Igreja Cristã Maranata. Pastor Fábio também, que esteve aqui conosco, né, contando duas experiências, né, de louvor. E também agradecer ao grupo, né, que participou desse primeiro programa e com certeza estará no próximo, né, porque o programa Conversas de Louvor. Mas nós não vamos só conversar, né, nós vamos falar do louvor e nós teremos louvores, né. E os irmãos viram, alguns também viram um instrumento aqui, né, que antes da gente começar a gravar, vou até falar que antes de começar a gravar, a irmã teve que chegar um pouquinho para cá porque ele aparecia aqui em cima, né? Esse instrumento, para mim não errar o nome, como é que é o nome desse instrumento? Fagote. Fagote. Nós também vamos ter um programa falando também de instrumentos e com certeza esse instrumento estará na pauta. Nós queremos despedir de todos, queridos, amados, amigos, irmãos que estão nos acompanhando pela TV Manaim, que estão nos ouvindo pela Rádio Manaim, os irmãos que estão nos acompanhando também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata. Nós convidamos a você a nos acompanhar também e assistir o próximo programa. A todos, a paz do Senhor Jesus.